Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou um sacramento, conhecido como Ceia do Senhor, Comunhão ou Eucaristia. Esse sacramento aponta para o sacrifício que ele iria realizar na cruz, no Gólgota, na tarde seguinte. Para que serve a Ceia do Senhor? É apenas um ritual ineficaz ou é um sacramento da nossa salvação? No século XVI, o reformador Ulrico Zwinglio trouxe a ideia de que a Ceia do Senhor seria apenas um símbolo, ideia conhecida hoje como memorialismo. Nessa concepção, a comunhão não teria nenhum efeito espiritual. Seria apenas representativa. Seria uma prática religiosa e social como qualquer outra. Essa ideia tem vários problemas. Um deles é de que um mero símbolo não é capaz de fazer ninguém adoecer ou morrer. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqueles que participam indignamente estão debaixo de um grande juízo. Por isso, participar da ceia do Senhor é algo muito perigoso. Não é só um símbolo. Algumas pessoas até reconhecem que participar da ceia do Senhor pode trazer malefícios, mas se negam a ver benefícios espirituais. Mas seria muito estranho que o Senhor nos tivesse deixado um sacramento, um ritual, o que quer que seja, que fizesse apenas mal, que não trouxesse nenhum real benefício espiritual. Existe uma grande confusão em torno das palavras de Cristo na instituição, especialmente quando ele diz, fazer isto em memória de mim. Como se Cristo estivesse dizendo, o propósito do pão e do vinho é apenas lembrar de mim. Não foi isso que Cristo quis dizer. Quando Jesus disse essas palavras, ele tinha acabado de realizar 4 ações: tomar o pão, dar graças, partir e entregar. Quando ele diz fazer isto, ele se refere a essas ações, àquilo que ele mesmo fez. Não é o pão e o vinho que são memória ou memoriais do corpo de Cristo. Essas ações são memoriais. O ministro do Evangelho, quando realiza essas ações, representa a Cristo. Ele não está falando sobre quem participa, sobre quem recebe o sacramento, mas sobre quem realiza essas ações. O fato é que nós não precisamos do sacramento para nos lembrar de Cristo. Algumas pessoas dizem isso, o propósito é só lembrar o sacrifício de Cristo, mas nós não precisamos da ceia do Senhor para lembrar o sacrifício de Cristo. Eu não me esqueço do sacrifício de Cristo nem um só dia da minha vida. E se você é cristão, imagino que você não se esqueça também. Nós não precisamos da Eucaristia para lembrar o sacrifício de Cristo, mas para viver e receber esse sacrifício. Um texto muito claro sobre isso é 1 Coríntios 10, 16 e 17. Texto que diz, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esses 2 versículos são especiais em tudo o que dizem. O cálice é o cálice da bênção. Pense nisso. O que acontece com você quando você bebe do cálice da bênção? Esse cálice é a comunhão do sangue de Cristo. Essa é a bênção. O pão é a comunhão do corpo de Cristo. Todos nós precisamos dessa comunhão. É claro que muitos tentam dizer que nada disso é literal, mas o apóstolo parece ter sido muito literal, como mostra o versículo 17. Nós somos um só pão porque participamos do único pão. É esse ato de participar desse pão que nos constitui como um só pão e um só corpo. Em outras palavras, nós somos a Igreja de Cristo porque participamos do sacramento. Então a nossa comunhão não é algo que existe primeiro, que pré-existe, e depois é apenas
refletida ou simbolizada ou representada no sacramento. O sacramento não é só uma expressão de uma comunhão pré-existente. Pelo contrário, ele constitui essa comunhão. É a partir do sacramento que passamos a ter comunhão. Porque a nossa comunhão se dá através do corpo e do sangue de Cristo. Nós nos alimentamos desse sacrifício que Cristo realizou no Gólgota, na Eucaristia. É por isso que no versículo seguinte, o apóstolo Paulo fala dos sacrifícios do Antigo Testamento. E de que como aqueles que comiam desses sacrifícios eram participantes do altar. Os sacrifícios na Bíblia têm vários propósitos, mas todos têm uma coisa em comum. Todos são formas de adoração. Adoração é sacrifício e sacrifício é adoração. É por isso que a Eucaristia tem um papel tão importante na adoração cristã. Pois todos os sacrifícios que nós realizamos são limitados. Por melhor que seja a nossa música, nossa pregação, nossa oração, nossa oferta, há falhas, limitações em tudo aquilo que nós fazemos. O maior gesto de adoração que um ser humano realizou foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, na cruz do Gólgota. Somente Cristo entregou ao Pai a adoração que Ele merece, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós não oferecemos a Deus nada independentemente do sacrifício do próprio Cristo. Na Eucaristia, nós nos tornamos parte dessa adoração perfeita de Cristo ao Pai. Seja essa adoração a marca da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.